Reinaldo, falta a gente falar aqui, teria, claro, um montão de assunto e tem bastante programa do Reinaldo Azevedo aí pela frente. Mas de Michele, de Damares Alves, dessa ala feminina, né, do bolsonarismo, que também está muito aí nesse enredo cada vez mais complexo e polêmico dos Bolsonaro. A senadora Damares Alves voltou a sair em defesa da Michele Bolsonaro em meio ao racha com Flávio e os outros enteados. E a relatar ataques que tem sofrido de bolsonaristas em razão da sua proximidade com a ex-primeira-dama. Como a gente mostrou, diante da crise, a Damares decidiu deixar a equipe responsável por auxiliar o filho 01, Jair Bolsonaro, na elaboração de um plano de governo. Em discurso no plenário do Senado, nesta segunda-feira, a senadora afirmou que a direita, abre aspas, ataca os seus próprios soldados, fecha aspas. Ela também disse que foi alvo de ofensivas que partiram de pessoas que ela considerava aliadas. Em outro trecho da fala, Damares afirmou que seu pré-candidato à presidência, abre aspas, ainda é o fecha aspas, e a gente vai acompanhar. São ataques à honra, à moral, à imagem e ataques vindo de pessoas que eu considerava aliadas. Neste final de semana eu fui de novo vítima de ataques porque supostamente eu abandonei o meu candidato à presidência da República. Parem de acreditar em tudo que está sendo dito. E parem de atacar os seus próprios soldados. Infelizmente, eu tenho observado que a direita é um exército que machuca seus próprios soldados, deixa para trás seus próprios soldados. Não é assim que a gente vai construir uma democracia. E eu estou apanhando porque eu supostamente abandonei o candidato da direita. Bem, a direita tem mais de um pré-candidato agora. A direita não tem só um pré-candidato, tem mais de um. Mas o candidato indicado, pré-candidato indicado pelo ex-presidente Bolsonaro é o Flávio. E eu sou uma bolsonarista. E o Flávio Bolsonaro ainda é o meu pré-candidato. Agora, eu queria dizer para esse exército da direita, parem de atacar os seus soldados. Não é dessa forma que vocês vão mostrar para o Brasil que é muito bom ser conservador. Não. Tem muita gente rejeitando a nossa proposta, porque estão dizendo, é isso que é ser conservador? Atacar seu próprio soldado? Atacar seu próprio exército? Os aloprados de internet, eu não devo satisfação para eles. Então, povo brasileiro, quando começarem a falar de um soldado da direita, vá lá na rede desse soldado e veja o que ele disse, antes de vocês começarem a compartilhar. Vão nas minhas redes e vejam se eu declarei alguma vez que eu abandonei o pré-candidato indicado pelo presidente Bolsonaro. Vê se tem alguma nota pública minha. Vê se tem algum pronunciamento meu. Parem de compartilhar mentiras. Esse vídeo, só destacando que... Oi? As mulheres, né, Reinaldo? Ontem você já tinha levantado isso, né? Enquanto as mulheres estão virando essas principais vítimas. Eles odeiam, eles têm medo, né? O Flávio, o rapaz lá, o Paulo Figueiredo, inclusive, tem medo das mulheres. Tu diria, associou mulheres pelos pubianos, ele fica com medo disso. Olha, eu posso assegurar ao Paulo que não é risco nenhum. Aliás, é até muito bom, Paulo. Mas, enfim, é uma questão, né? Essa direita que é neissexual, bolso sexual, enfim, né? E que odeia mulheres. Olha, esse negócio da Damares, só destacando que esse vídeo, a brava produção do É da Coisa cortou para mim ontem, usei no programa e estou usando aqui também. Sem dúvida, um desabafo aí da Damares, né, que remete a uma situação muito grave, né, que lhe diz respeito. Diz respeito diretamente porque ela foi transformada em alvo. Vamos lá, Reinaldo. Eu lembro que num passado, muito rapidinho, que eu já vou te passar aí, muitas mulheres já foram atingidas pelo bolsonarismo, como você vem pontuando.
mas dessa vez não são quaisquer mulheres, né? É Michele Bolsonaro, era até pouco tempo atrás presidente do PL mulher, né? E é a ex-primeira-dama. E a Damares é ninguém menos do que aquela do menino veste azul, menina veste rosa. Eu tenho uma gravata rosa lindíssima, cada vez que eu uso no programa eu sempre evoco a Damares. Ih, Damares, e agora, Damares? Acabamos de provocar um choque no universo. Estou eu aqui com uma gravata rosa. Né? Isso demonstra, sem dúvida, a intolerância interna com as mulheres, porque, como você destacou muito bem, Natália, não são mulheres quaisquer. Né? É ninguém menos do que a ex-primeira-dama, que presidiu o PL Mulher, é a Damares, que até outro dia era uma referência das mulheres conservadoras, uma líder evangélica. Agora, qual foi mesmo o erro dessas senhoras? Foi simplesmente discordar aqui e ali da estratégia, que de resto também não está muito clara, porque a única coisa que se pode dizer do bolsonarismo é aquela algaravia, daquela macharada falando e se contestando, mas assim, num universo que essa é coisa de homem, política como coisa de homem, o tempo todo elas são tratadas como intrusas, embora se digam, disse a Damares aí, mulheres conservadoras. Mas aí eu tenho algumas questões para Damares. Você notou, né, que ela disse assim, como é que nós vamos dizer que é bom ser conservador se as pessoas conservadoras estão sendo submetidas a isso? Mas aí há uma contradição nas próprias palavras, né? Há uma contradição nos próprios termos, né? Que é uma expressão que se usa errado. Às vezes há contradição em termos, quer dizer, mais ou menos contradição. Não, uma contradição em termos é uma contradição dada pelos próprios termos. Bom, Natália, eu posso perguntar, mas por que é tão bom ser conservador, então? Por que é tão bom ser conservador, Damares? As pessoas não vão entender que é bom ser conservador. Tá, então é bom ser conservador para... É bom ser uma mulher conservadora para não ter direito à opinião própria? É bom ser uma mulher conservadora para, quando um homem se desagradar dela, ser vítima de campanha na internet, como você está sendo, como a senhora está sendo, como a senhora disse que sua filha está sendo, ainda mais porque é de origem indígena? Mas por que diabos, com todo respeito, hein? A Deus, né? Não ao diabo. É bom ser conservador. Mas, Damares, tem uma questão de natureza ética aí. Veja, as palavras, né, como dizia Boros, a linguagem é um vírus, né? As palavras têm implicações. Isso, Damares, você está dizendo sendo uma mulher, para usar seus termos, do exército conservador. Sendo um soldado do conservadorismo. Você imagina, Damares, o que passam mulheres do campo progressista? Como é que elas são tratadas? Como, de resto, elas são tratadas de maneira geral? Portanto, Damares, a misoginia no seu partido e nesse campo que você diz conservador não é uma invenção da esquerda. Não é uma invenção dos progressistas. Não. É uma realidade. Você é a demonstração, a Michele é a demonstração de que vocês podem ter direito a qualquer coisa, menos a divergir. E, portanto, não são consideradas cidadãs, ou de maneira genérica, cidadãos de primeira classe. Né? Então, vocês estão naquela condição, né, que muitas vezes se destinava às mulheres na Roma antiga, que mulheres e escravos são coisas.
né? Mulheres e escravos são coisas, não são pessoas, no seu sentido pleno. E aí eu volto à questão, mas por que é bom ser conservador? Por que é bom viver nesse universo? A própria Michelle está experimentando. E eu não estou aqui, e de fato não estou, aqui dizendo, aí, hein, está experimentando. Acho lamentável que isso esteja acontecendo. Acho degradante que isso esteja acontecendo. Mas está. Aí eu pergunto, mas por que o seu candidato é o Flávio? É para você refletir. Aí diz assim, fazem isso e eu sou bolsonarista, diz ela. Mas por que você é bolsonarista? Por excesso de respeito às mulheres? Certamente não é. Por especial amor à proteção às mulheres? Também não é. Por defesa da igualdade? Também não é. Igualdade que eu digo é igualdade cidadã. Mas então é por quê? O que há de bom nisso? Que valor é esse da família, Damares, que faz com que, nas redes, entre os militantes de extrema-direita, exista a pregação para que sua filha de origem indígena seja empalada? Que universo é esse? Que mundo é esse? Insisto e fecho com a pergunta já feita. Por que mesmo, Damares, é tão bom ser conservador dessa maneira? Que aqui eu tenho uma outra questão que dá para emendar, né? Eu tenho grande admiração pelo pensamento conservador. Eu tenho grande admiração pelo pensamento conservador. Aliás, por acaso está aqui, né? Aqui sim o grande debate, né? O livro O Grande Debate, do Yuval Levin, que trata do confronto entre o Burke e o Thomas Paine, né? Confronto de ideias. O que queria um conservador como Burke e o que queria um reformista como Thomas Paine, né? Há ideias dignas, conservadoras e progressistas, conservadoras e reformistas, até mesmo conservadoras e revolucionárias, né? Há aqueles que entendem que o mundo muda para melhor quando você conserva instituições e essas instituições vão sendo mudadas ao longo do tempo, aos poucos, isto é, para usar aqui a imagem da Ana Arendt, então meu Corinthians caindo aqui, né? Então nós vamos conservar a moldura institucional e dentro moldura institucional, nós vamos fazer as mudanças. É como boa parte dos conservadores entende, conservadores democráticos entendem que deva ser a evolução da sociedade. E há aqueles que dizem, não, sem o rompimento da margem a gente não consegue. São fundamentos. Num 14 de julho dá para a gente falar isso. A França fez uma revolução estourando também as margens. E há aqueles, os ingleses, que fizeram revolução dentro da margem. Atenção, conservadorismo não é reacionarismo. Conservadorismo não é barbárie. Conservadorismo não é estupidez. Conservadorismo é uma maneira de mudar a sociedade também, né? O Chesterton, um pensador conservador católico maravilhoso, dizia assim, uma imagem até muito simples, muito concreta, literalmente, dizendo assim, a melhor forma de um poste servir para sempre é pintá-lo sempre, né? Você vai lá, você reforma, você conserva para que funcione. Não é a destruição do outro, né? Então eu pergunto, que diabo de conservadorismo é esse, de que fala Damares e de que falam eles, que é o conservadorismo da eliminação do adversário? Que de resto nem tem a ver com democracia, porque democracia é conviver com o adversário. A oposição também é um lugar de poder. A oposição também é um lugar institucional. Mas eles não querem lugares institucionais. Nós vimos há pouco uma fala do Flávio, é por isso que vão votar para senador, para impeachment de ministro. Eles querem destruir instituições.
eles não querem conservar instituições. É o que quer a extrema-direita mundo afora. A bibliografia é vastíssima. Ô, Reinaldo, você comentou da sua gravata rosa. Eu áudios que meu avô gravava com o gravadorzinho que ele tem, comigo aos 3 anos, dizendo que minha cor favorita era o azul. E eu tô sempre, ontem eu tava de azul, hoje eu tô de azul também de novo. Pronto. Aqui com a gente é assim, meninos vestem rosa e meninas vestem azul se quiserem, ponto final.